Sabe, geralmente quando a gente pensa na construção de uma máquina ou na fundação de um prédio, tem sempre aquela expectativa de precisão absoluta, né? Com certeza. É tipo a engenharia civil. Se tem uma rachadura na parede, o engenheiro simplesmente vai lá na planta, acha a falha milimétrica na estrutura e diz, olha, o problema está exatamente aqui. Sim, é um sistema, bom, bem previsível. Exato. É um sistema binário, né? De causa e efeito perfeitamente rastreáveis. E sendo franco, a gente adora isso. Como sociedade moderna, nós amamos quando as coisas podem ser categorizadas, isoladas e resolvidas com um manual de instruções bem direto. Mas aí a gente dá um passo para fora dessa lógica puramente exata e entra no mundo da educação infantil. Nossa, aí a coisa muda de figura. Muda muito. É como se esse manual de engenharia simplesmente pegasse fogo. A gente olha para a dinâmica familiar moderna e vê um cenário que parece caótico, exaustivo e, para muitos, sem solução nenhuma. E foi exatamente essa a sensação que guiou a conversa que a gente vai analisar hoje. Isso mesmo. A nossa missão nessa exploração aprofundada é dissecar uma entrevista que foi, profundamente reveladora. Aconteceu no programa Os Sócios, que é comandado pelo Bruno e pela Malu Pirini. Eles receberam a educadora e especialista em maternidade, Ivana Jauregui. E o que a gente vai tentar mapear aqui, atuando quase como investigadores mesmo, é quem disse o que nessa conversa, porque as ideias lá foram fortes. E o mais interessante é que a conclusão não é que as crianças de hoje mudaram misteriosamente. Pois é, não tem um defeito de fábrica na nova geração. O problema real apontado lá é que os adultos é que perderam o seu próprio projeto estrutural. Esse é o verdadeiro cerne da questão. A conversa que o Bruno e a Malu conduziram com a Ivana fugiu completamente daqueles clichês normais sobre maternidade, sabe? Graças a Deus, né? Foi uma dissecação brutal da psicologia do adulto moderno, porque no fim das contas, a dificuldade extrema que a gente vê hoje em educar não fala sobre a complexidade da criança, mas sobre a fragmentação de quem está ali tentando guiar essa criança. Ok, vamos empacotar isso, porque a base de onde a Ivana fala já quebra qualquer expectativa teórica que quem nos acompanha poderia ter. Ela não é aquela pessoa que leu sobre crianças num laboratório estéril, sabe? Longe disso. A história dela é muito fascinante. Ela, praticamente nasceu dentro de uma escola. A mãe dela, por uma necessidade financeira extrema na época, montou uma creche na própria sala de casa. E aos 9 anos de idade, a Ivana já estava lá trabalhando como auxiliar. 9 anos? Sim. Ou seja, ela foi forjada ali na trincheira do convívio infantil desde que ela se entende por gente. É um choque de realidade formidável, porque ela traz o que a gente chama de conhecimento empírico puro, né? É a observação diária do comportamento humano na fase mais crua. E é justamente por isso que a revelação que ela faz para o Bruno e para a Malu logo em seguida é tão impactante. Sim, eu fiquei impressionada. Pois é. Com toda essa bagagem prática, a convidada admitiu que a educação do seu próprio primeiro filho foi um caos absoluto. Pelo menos ali até os 8 anos de idade do menino. E ela foi super vulnerável ao explicar o porquê desse caos. A Ivana confessou que tentou aplicar uma educação excessivamente livre, super permissiva, sabe? O oposto da rigidez, né? Exato. E o resultado foi desastroso. Ela batia, o menino batia de volta, os dois gritavam, a casa virou um campo de batalha. E o mais louco é como ela lidava com isso na época. Ela terceirizava o problema. Como assim? Ela contou que culpava a genética da criança. Ela dizia coisas do tipo, é o gênio difícil dele, ele puxou a teimosia do avô. É uma postura super comum. É como um motorista que dirige com os olhos vendados, bate o carro várias vezes e depois desce para xingar a estrada e os buracos, em vez de simplesmente assumir o volante para desviar deles. Olha, essa metáfora do motorista é perfeita para ilustrar a diferença entre culpa e responsabilidade, que foi um pilar do que a especialista defendeu lá. E como ela diferencia isso? A culpa ela é paralisante. Quando um pai diz que a genética é ruim ou que o filho é terrível, ele está se tirando o poder de mudança. O peso da culpa cega o adulto. Já a responsabilidade é um motor de ação. É você reconhecer que, independente do temperamento da criança, a forma como o ambiente reage a ela é o que dita o resultado.
E foi exatamente esse o ponto de virada dela. Tem um momento da entrevista em que a Ivana descreve essa epifania de um jeito assustadoramente claro. Eu vou até ler aqui a frase de ouro que ela soltou, abre aspas. Vai em frente. No momento em que eu percebi que a responsabilidade e o resultado era meu, que eu podia provocar um resultado diferente, eu comecei a mudar a forma de lidar com ele. Em uma semana, o comportamento dele mudou da água para o vinho. Fecha aspas. Em uma semana. Surreal, né? Isso mostra quão plásticas e responsivas as crianças são ao ambiente. Quando a estrutura em volta delas muda e fica firme, o comportamento se adapta quase na hora. A criança não estava quebrada, o ambiente é que estava desregulado. E isso leva a gente direto para o debate mais denso que rolou entre eles. Sobre os modelos de educação, né? Isso. A crítica aos modelos modernos. Sim. A Malu Perini, apresentadora, trouxe à tona esse tema da educação positiva, que está super na moda. A Malu notou que a Ivana, mesmo sendo moderna, não segue essa cartilha estrita. E a conversa ficou bem transparente aí. Muito. O Bruno e a Malu deixaram claro que tiveram criações bem tradicionais, com bases militares, cheias de nãos. E eles valorizam muito isso na formação deles como adultos. E a tese da convidada entra exatamente aí. O que a Ivana propõe não é voltar para o autoritarismo físico do passado, lógico, mas ela faz uma crítica muito cirúrgica à aplicação cega dessa tal educação positiva. Qual é o grande erro na visão dela? Segundo ela, esse modelo muitas vezes coloca a criança no centro absoluto do universo familiar. O adulto começa a tentar negociar tudo, pede permissão para a criança, evita o choro a qualquer custo. Só que a vida real, fora de casa, não funciona assim. A vida é cheia de nãos inegociáveis. Tem uma fala da convidada sobre isso que é um soco no estômago. Falando dessa tentativa de nunca contrariar a criança, ela soltou essa frase de ouro aqui, ó. É uma resposta a uma dor. Nunca vai dar certo isso, porque você não está educando teu filho, você está curando a tua criança ferida. Nossa, o que é fascinante aqui é a dimensão quase psicanalítica dessa observação, sabe? Como assim? Pensa numa geração de adultos que sofreram com um autoritarismo asfixiante na infância. Não tinham voz, tinham que engolir o choro. Hoje, esses adultos têm pavor de causar a mesma dor. Faz sentido. Aí o pêndulo vai por outro extremo. Eles dão escolhas infinitas para uma criança de 3 anos. Eles projetam as próprias carências no filho, em vez de olhar para o indivíduo real ali na frente e ver o que ele precisa para se sentir seguro, eles estão inconscientemente tentando salvar a si mesmos lá no passado. É uma dinâmica de espelho meio quebrada. O adulto olha para o filho e vê a própria infância e acaba sabotando o presente da criança, o que obriga a gente a desconstruir algo que o Bruno Perini ilustrou muito bem, a diferença colossal entre autoridade e autoritarismo. O relato dele foi um estudo de caso perfeito. O ameaçar. Só com um olhar silencioso e firme, ele conseguia obediência imediata e respeito. E a avó? Em total contraste, a avó do Bruno gritava o tempo todo, perdia o controle. E o resultado? Ela era sumariamente ignorada pelas crianças. E por que isso acontece? O autoritarismo da avó, que vem com grito e desespero, ele nasce da fraqueza. Nasce dela perceber que perdeu o controle, então ela tenta recuperar através do volume, do medo. A autoridade real do avô não precisa de volume alto. É aquele negócio do alinhamento, né? Exato. A Ivana define a verdadeira autoridade como alinhamento interno. É um estado de coerência absoluta onde o que o adulto pensa, fala e faz são a mesma coisa, sem hesitação. E as crianças farejam essa coerência de longe. Ela até disse, e aqui eu cito, a autoridade, ela provoca respeito. O autoritarismo, ela provoca medo. A autoridade acontece quando você está certo dentro de você. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para quem nos escuta tentar visualizar isso, a especialista usou a metáfora do portão. E eu acho que isso devia ser ensinado nas escolas. É uma imagem ótima. Pensa que você está tentando abrir um portão de ferro pesado na rua. Se a gente empurra o portão e percebe que ele é sólido, que não cede 1 milímetro, o que a gente faz? A gente desiste rapidinho. Exato, o cérebro entende, tipo, aqui não dá. Isso é um limite real. Mas, se a gente empurra e o portão balança, se ele range,
Se parece um pouco frouxo, a gente continua forçando, empurra de novo, chuta. Sim, porque a instabilidade te dá a esperança de que ele vai ceder. Perfeito. Pais inseguros que estabelecem uma regra e depois ficam com pena, ou que dizem não e negociam porque a criança chorou, são esses portões frouxos. Eles estão sinalizando para a criança continue empurrando porque eu mesmo não sei se essa regra é para valer. E a falta dramática desse portão firme na sociedade de hoje leva a gente para aquele fenômeno super irritante que eles discutiram muito. Os restaurantes. Isso. As birras em público e a forma desastrosa como os adultos lidam com elas. O famoso uso das telas como chupeta digital. A Ivana não poupou críticas a isso, né? Nenhuma. Aquele cenário clássico, uma criança pequena, cansada, com fome no restaurante. Ela começa a reclamar. O adulto, em vez de ser o portão firme, simplesmente saca um tablet e enfia na cara da criança. E ela foi super dura ao diagnosticar o porquê disso. Ela falou que o adulto não faz isso pelo bem-estar da criança. Ele faz porque acha chato lidar com o filho. Ele quer paz para comer. Só que o efeito rebote é implacável. Com certeza. O tablet superestimula o cérebro com luzes e dopamina barata. Quando a bateria acaba ou a tela é tirada, o sistema nervoso da criança colapsa. O comportamento volta 10 vezes pior. Se conectarmos isso a um panorama maior, como a Ivana fez, a gente vê uma intolerância crônica do mundo adulto com a natureza da criança. Como assim? Exigir que um ser humano de 3 anos fique calado e sem demonstrar emoção por 2 horas no restaurante é exigir que ele seja um mini adulto sem emoções. É antinatural. E para entender isso, a gente precisa desmistificar a birra. E a explicação da especialista muda tudo. Muita gente acha que birra é falta de educação ou a criança tentando manipular os pais. Mas a Ivana trouxe uma frase de ouro espetacular. Ela disse, a birra nada mais é que um processo de aceitação que eu não posso ter o que eu quero. Isso dá um curto-circuito na criança. Um curto-circuito? Sim. Imagina a complexidade. Com os 2 anos, a criança percebe que é um indivíduo separado da mãe. Ela descobre o poder de desejar as coisas. Mas aí a realidade, que são os pais, diz não. E o cérebro dá pane. Total, eles descobrem que podem desejar, mas não podem possuir. Esse choque frita os circuitos emocionais. O choro de se jogar no chão não é manipulação. É o sistema nervoso transbordando porque não sabe processar aquele limite. A Ivana até alertou que esse pico de individualidade volta com tudo na adolescência. Nossa, e se o cérebro está em curto-circuito, o que a criança mais precisa é que o adulto seja o fio-terra, o tal portão firme. Mas aí entra uma questão super espinhosa. Como aplicar consequências quando a criança erra? A conversa no programa pegou fogo quando Bruno Perini propôs uma visão baseada numa lógica prisional. Sim, ele usou o pragmatismo da sociedade civil. O Bruno argumentou que se um adulto comete um crime, ele perde a liberdade e vai preso. Então, na visão dele, trancar a criança no quarto de castigo faria sentido lógico para prepará-la para o mundo real. Mas a convidada rejeitou essa tese prisional de um jeito muito categórico. Ela explicou que o cérebro infantil não opera com essa moralidade abstrata. Mandar a criança para o quarto para pensar no que fez é perda de tempo. Ela contou o caso da própria filha, né? Sim, foi bem divertido, mas sério. A filha dela cresceu e confessou que, quando ia de castigo para o quarto, ela não ficava refletindo sobre ética. Ela ficava planejando vingança contra a mãe. Ou então esquecia o castigo e ia brincar. E qual a alternativa que a especialista propõe? A substituição do castigo isolado pela consequência lógica ligada à ação. Tipo, bateu no cachorro. A consequência não é olhar para a parede, é perder o direito de brincar com o cachorro no resto do dia. Rasgou o livro, perde o direito de usar o livro. Mas espera aí, eu preciso questionar isso um pouco. Porque na teoria soa muito bonito e civilizado para o nosso cérebro adulto. Mas imagina uma criança no auge da impulsividade, naquele curto-circuito, tirar o cachorro ou o livro é realmente suficiente para registrar o limite? O que garante que essa conexão do tipo bati, logo perco o brinquedo, realmente se forme na cabeça de uma criança tão irracional na hora? Ela não vai só achar que o pai é mau. Esse questionamento é essencial, e eles entraram nisso. A garantia não está na intensidade da punição. A Ivana defende que a eficácia da consequência lógica depende de uma repetição consistente. Repetição.
Isso. O cérebro infantil é uma máquina de reconhecer padrões. Se toda vez, sem exceção, que ela bate no cachorro, a brincadeira acaba, sem o pai gritar, só sendo o portão firme, a criança assimila o padrão. O castigo desconectado gera medo do adulto. A consequência lógica gera entendimento de como o mundo funciona. Mas aplicar isso exige uma paciência monumental. E presença, que é algo raríssimo hoje. O que lança a gente para um dos tópicos mais contraintuitivos dessa análise toda: a terceirização precoce da educação. A Ivana criticou duramente o modelo de colocar bebês de 1 a 3 anos numa sala com 20 crianças da mesma idade. Ela acha isso terrível. E vai contra o que o senso comum prega sobre socialização precoce, sabe? Pois é. A visão dela foca no desenvolvimento neurocognitivo. Uma criança de 2 anos não entende que o coleguinha tem sentimentos. É por isso que eles se mordem e se empurram na creche. Eles não estão socializando. Estão disputando território num ambiente super estressante, para depois sair voando aos poucos. Mas o modelo moderno simplesmente arranca o ninho da criança à força. E como ela pontuou, a criança aprende se inspirando nos mais velhos. 20 bebês juntos é um nivelamento por baixo. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente desenha as instituições só para a conveniência do adulto. E falando em conveniência e no mundo que a gente cria para as crianças, a conversa foi para um lado muito fascinante sobre a magia e a mentira. Verdade, a Malu trouxe uma dúvida bem pragmática de mãe. Ela perguntou se devia fomentar fábulas como fazer as pegadas do Coelho da Páscoa ou falar do Papai Noel. E a resposta da Ivana foi um corte seco, né? Total, ela disse: nunca minta para sua filha. Nenhuma vez. E por que ela é tão contra isso? Ela não gosta de brincadeira? Não, não é isso. Ela não é contra o lúdico, mas ela separa entrar na brincadeira de enganar institucionalmente. Ela tem uma tese de que nós, adultos, com vidas cinzas e estressantes, é que precisamos injetar essa magia na vida da criança. Nós é que precisamos. Exato. E aí a convidada soltou outra frase de ouro. Ela disse assim: a criança não precisa que você estimule a viagem dela. Ela já está viajando. Ela precisa que você ajude ela a acordar da viagem para cair na real. Que perspectiva lúcida, cara. A criança já acha que a vassoura é um cavalo, que o cachorro fala. A função do adulto não é pavimentar um delírio que depois vai ser desmentido. A função do cuidador é ser o lastro da verdade. Um adolescente que sabe que os pais nunca mentiram para ele, nem sobre um coelho imaginário, não vai ter medo de confessar os próprios erros depois. Ele sabe que ali existe coerência. Coerência. Essa é a palavra que amarra tudo que a gente destrinchou dessa entrevista incrível da Ivana aos sócios. Através dessas falas todas, fica muito claro que educar não é sobre comprar curso ou gabaritar manual. A maternidade e a paternidade funcionam como uma enorme ferida aberta. É o espelho mais implacável que existe. As crianças são amplificadores gigantes das nossas próprias inconsistências. A criança que testa limites incansavelmente não está quebrada. Ela só está refletindo, em alta resolução, o adulto fragmentado e inseguro na frente dela. Então, o que tudo isso significa para quem nos escuta hoje? Significa que a autoridade não se impõe na força bruta, mas pelo alinhamento interno. E isso deixa a gente com um pensamento provocativo final para levar além da educação infantil. Qual seria? Bom, se as birras e o caos das crianças são só a externalização da falta de autoridade interna dos adultos, em quais outras áreas da nossa vida os nossos portões frouxos estão convidando o caos diário? Nossa, pesadíssimo. Pensa no ambiente de trabalho, nas negociações com a família, nos relacionamentos afetivos. Onde será que a sua dificuldade em bancar um limite claro está escancarando as portas para o caos simplesmente porque você esqueceu como ser uma estrutura firme? Talvez a rachadura do prédio não seja um material, mas a clareza do nosso próprio projeto. Um ponto de reflexão gigantesco para terminar. Com certeza. Um grande abraço a toda a nossa audiência. Continuem refletindo com a gente e até o nosso próximo dossiê investigativo.